Oi, eu me chamo Thalita e eu resolvi gravar esse vídeo para conversar com você, principalmente você, mulher, que já ouviu tanto sobre o termo beleza, e eu senti no meu coração de gravar esse vídeo, de ministrar uma palavra de Deus para o seu coração, e espero que o Espírito Santo possa fazer presente aqui comigo e que Ele use-me para falar com você e que essa palavra venha trazer um renovo para sua mente, assim como trouxe para o meu coração e para minha mente. Nós mulheres, a gente já ouviu muito falar sobre o termo beleza, e no nosso dia a dia, desde que somos criança, né, a gente vai sendo ensinada sobre isso. E eu tô aqui com o meu caderno porque eu fiz algumas anotações, como é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Não reparo o nervosismo, nem eu ficar olhando aqui, mas tá tudo anotadinho aqui, que eu gostaria que vocês compreendessem melhor. Esse vídeo eu não tenho a intenção de julgar ninguém, mas de fazer algumas pontuações sobre esse tema. E eu já gostaria de iniciar ele falando o tema, que é a beleza que está em você, mulher. Nós, como eu disse, nós costumamos ouvir falar muito sobre isso. E eu gostaria de te levar a pensar em algumas coisas, inclusive te fazer algumas perguntas, como se você se sente satisfeita com o seu corpo, com você mesma, se tem algo em você que você mudaria, o porquê que você mudaria nesse sentido. Você já se olhou no espelho e viu algo em você que você não gostou? Você já pensou em passar por algum tipo de cirurgia? Eu creio que a maioria de nós mulheres, né, temos o hábito de olhar no espelho e muitas das vezes a gente consegue ver algo que não gostei disso. Principalmente com o avanço da tecnologia, das redes sociais, onde é instantâneo. Você abre o seu celular, suas redes sociais, e tem um monte de pessoas e algumas mulheres com o corpo, vamos colocar entre parênteses, que poderia se dizer perfeito, né? Então a gente começa a ver esse avanço da tecnologia e ver muitas vezes mulheres se questionando se elas também estão no padrão, estão perfeitas, estão como gostaria de estar. Então tem se tornado comum mulheres lindas se tornarem satisfeitas, se sentirem capazes e questionado a sua beleza, a sua verdadeira beleza, né? Então esse vídeo é um convite para você começar a olhar mais para si, a enxergar você de uma forma diferente. E eu tenho aprendido muito sobre afirmar quem eu sou, o que há dentro de mim, a enxergar a beleza que eu tenho. E falando sobre a beleza, eu tenho aprendido que o que mais pode nos afetar não é o que os outros dizem, é o que eu afirmo dentro de mim. Como assim, Thalita? Você já parou para pensar o quanto as pessoas têm facilidade de falar uma das outras, de fazer um comentário sobre um corpo, sobre uma pessoa, sobre um cabelo, sobre algo? E eu tenho aprendido que não é o que as pessoas dizem, mas o que eu tenho afirmado, o que eu tenho colocado dentro do meu coração sobre mim mesma. Então, o que mais nos afeta é quando alguém afirma algo a qual nós já afirmamos dentro da gente. E aí a pessoa, às vezes, ela verbaliza isso, ela dá voz àquilo que nós temos afirmado. E quando nós afirmamos algo bom, é essencial, é ótimo. Se alguém diz algo bom, tá tranquilo. Mas quando alguém afirma algo ruim, e essa questão você já disse sobre você mesma, lá no seu coração você se sente assim, quando a pessoa diz algo, isso vem como uma bomba dentro de você. Então,
Você já se sentiu assim? Quando alguém diz algo e isso vem como uma avalanche? Precisamos nos conhecer melhor e dar voz para nossos sentimentos, a fim de buscar a saúde para o nosso corpo e para a nossa mente e, consequentemente, para o nosso corpo. Então, eu vou dar alguns exemplos para que isso fique mais claro para vocês. Se você se considera uma pessoa alta e chega alguém e diz para você assim: nossa, como que você tá pequena, hein? Você tá muito baixinha. Você simplesmente vai olhar pra pessoa e falar: você tá louca. Bateu com a cabeça, né? Por quê? Porque você já se considera alta e você tem isso afirmado dentro de você. Não, eu sou alta e pronto. Agora, se uma pessoa chegar em você e afirmar, se isso te incomoda, se você é uma pessoa alta, e isso é algo que incomoda muito você, e essa pessoa chegar em você e falar assim: nossa, você é muito alta, até aí tudo bem. Aí ela virar e falar assim: mas é muito feio uma pessoa alta, uma mulher desse tamanho, nem dá pra usar um salto. Nossa, você vai ter que arrumar um homem muito grande, porque se você casar com um homem pequeno vai ser horrível, porque é horrível o homem pequeno com mulher alta. Então, se você é uma pessoa que não se incomoda com esse tipo de coisa, que pra você tá tudo bem ser grande, que pra você tá tudo bem usar salto alto mesmo ser grande, que não tem problema você arrumar um homem com estatura menor do que a sua, beleza, a pessoa vai falar e você vai continuar chamando ela de doida porque isso não te incomoda. Mas se isso é algo que você já não aceita, porque você não aceita isso, você se incomoda com isso, quando a pessoa vier falar qualquer coisa, isso vai vir como uma avalanche. Por quê? Porque isso é algo que você já tem dentro de você, entendeu? Não, eu não gosto de ser alto. Não, realmente, eu odeio usar salto porque eu já sou muito grande. O que as pessoas vão falar? Entendeu? Então, assim, é nesse sentido. É o que as pessoas falam, mas que você já tem afirmado dentro de si. Então, isso é o que pode afetar você. Se as palavras, se essas palavras é algo que você mesma afirma sobre si, a partir do momento que você compreende quem você é e começa a olhar para o que há de bom em você, que é uma característica sua, que faz parte da sua identidade, o que os outros dizerem sobre si não vão te afetar, não vai ser uma avalanche sobre você. Então o problema não é o que os outros dizem, mas o que você tem afirmado sobre si. Eu dei um exemplo sobre uma mulher alta, mas eu poderia dar um exemplo sobre uma mulher baixinha, eu poderia dar uma mulher que tem que é muito magra, ou uma mulher que está acima do peso e que ela se sente: não, eu tô muito gorda, não, eu estou muito magra, não, eu sou baixa, se me chamar de baixinha eu infesto. Por quê? Porque isso são coisas que você já tem afirmado sobre si. Então, quando as pessoas dizem, elas estão verbalizando algo que tá dentro de você. Então, a gente tem que começar a olhar dentro de si, a ver as suas características, a amar você, para depois que você se autoconhecer, você conseguir impor limites entre o que as pessoas dizem e a forma como que você recebe isso. Então, eu vou ouvir uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim, ela é do Clóvis Barros, e ele diz: não seja escravo do olhar dos outros. O escravo é aquele cuja vida é definida por uma vontade exterior. É um pouco do que a gente está falando aqui. Quando você se torna escravo do olhar dos outros, tudo que os outros dizem sobre você tem muito mais valor, muito mais importância do que o que você afirma dentro de você, do que você sente, das suas características pessoais. Então a gente tem que aprender a não ser escravo do olhar do outro, da fala do outro, mas você tem que aprender a se amar e a olhar para dentro de si com um olhar diferente.
para que quando alguém verbalizar algo sobre você, isso não te torne escravo dessas palavras, desses sentimentos, que muitas das vezes são sentimentos amargos. Então, às vezes, você deixa de fazer, de viver, de sentir algo porque fica imaginando o que os outros vão falar a seu respeito. Então, muitas das vezes você está limitando a sua capacidade e vivendo apenas do que os outros dizem. Outra pergunta, além de você olhar para si, o que você acha sobre você, é o que você tem consumido. O que você tem consumido, do que você tem se alimentado. E eu aqui não estou dizendo sobre comida, mas o que você tem visto e ouvido. Porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vai vendo diariamente, como eu disse, com o avanço da tecnologia, isso muitas das vezes entra dentro da gente e você está consumindo, isso vai se tornando um alimento para sua alma, um alimento para o seu corpo, um alimento para sua mente. E você não tem visto o quanto isso pode ser devastador para si, se você não saber impor limites, se você não saber se respeitar, se você não tiver um conhecimento sobre quem você é. Muitas das vezes você pode ouvir e ver algo que vai te destruir. Por quê? Porque você tem deixado de se alimentar por coisas que não te fazem bem. Então, como eu disse, o que você tem visto, o que você tem alimentado a sua mente e a sua alma. Como eu disse no início do vídeo, o acesso rápido aos meios de comunicações, essa questão de influenciar as pessoas e o apelo midiático, ele não só seduz, mas como também ele fascina as pessoas a encontrar o corpo perfeito. Então a gente tem vivido um tempo onde as pessoas elas têm procurado cada dia mais a satisfazer o corpo e até um corpo dentro dos padrões, onde a pessoa vai se sentir desejada, se sentir aplaudida. E quando a pessoa não consegue chegar dentro desse padrão, muitas das vezes ela se frustra. Então, algo que me chama muita atenção, das vezes, é porque nós estamos passando por um processo, algo pessoal na nossa vida, e em vez da gente focar em resolver esse processo, esse dilema, algo que está acontecendo, muitas das vezes a gente atribui isso ao nosso corpo. Muitas das vezes a sua mente não está bem por um problema, por uma questão X, e você, quem tem padecido é o seu corpo. Então, quando a sua alma não está bem, o seu corpo padece. Então, tem até aquele ditado que diz: quem não pensa quem não pensa com a cabeça, o corpo padece, né? Então você começa a impor sobre si, sobre o seu corpo, a sua insatisfação. Sua insatisfação pessoal, às vezes sua insatisfação consigo mesma, às vezes uma insatisfação profissional, uma insatisfação por não ser reconhecido. E aí você começa a atribuir tudo isso ao seu corpo, às suas características. Não, tá acontecendo isso comigo porque eu não tenho cabelo tal, porque eu não tenho a barriga chapada, por isso, por aquilo. Não, tá errado. E aí você começa a pegar os seus problemas pessoais e lançar eles sobre o seu corpo. Às vezes é sobre o trabalho que não deu certo, às vezes é uma dificuldade de aprendizado, às vezes é um relacionamento, que é uma área que atinge muito o emocional da mulher, do homem, de todo mundo. Quando a gente tá com o nosso emocional estabilizado, muitas coisas fluem, mas quando a gente tá com o emocional lá no, como diz, né, da vida, isso consegue nos afetar de uma forma muito grande. Então, o ponto X da questão que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que precisamos tratar primeiro a nossa mente, o nosso espírito, para que o nosso corpo não venha padecer. Então, falando um pouco sobre essa parte de relacionamentos, que é uma área que atinge muito o emocional de muitas mulheres, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, ouvir palavras grosseiras, passar por um processo de traição, tudo isso pode fazer com que, se você não tiver com a sua mente passando por um processo assim de autoconhecimento, se você não estiver buscando uma terapia, ajuda, possivelmente o seu corpo vai padecer. Porque muitas pessoas, elas atribuem os problemas
ao corpo. Não, aconteceu isso comigo porque por causa do meu corpo, por causa disso. E aí a pessoa às vezes começa a fazer infinitos procedimentos tentando mudar em si, mudando o exterior, sendo que o interior dela não tá bem. Então, outra questão, além de relacionamentos, é a maternidade, que é algo que eu pretendo, né, gravar outro vídeo para falar só sobre a maternidade, porque é uma nova fase, tem infinitas coisas que acontecem. E se você, é outra questão, se você não tiver com a cabeça tranquila, se você não estiver buscando ajuda, um conhecimento, pessoas para te ajudar nessa fase, também é uma fase que você pode entrar em um estado que o seu corpo vai padecer, porque você vai começar a cobrar do seu corpo algo ao extremo, algo que às vezes não é aquele momento X, entendeu? Depois no próximo vídeo eu posso explicar isso melhor. Mas tem também, além de relacionamentos amorosos, além da maternidade, tem também uma amizade, né? Que ela também pode trazer sentimentos pra gente, como uma falsa amizade, um relacionamento tóxico, um abandono, uma perca, né? Às vezes uma pessoa te magoa muito e aí você começa a levar isso muito pro seu corpo, não, e aí você não consegue distinguir isso. A perca de alguém que ama, muitas pessoas às vezes quando perde alguém que ama muito, o corpo também padece muito, porque às vezes não conseguem lidar com esse sentimento. Então, existem inúmeros fatores, né? Um relacionamento entre uma mãe, uma filha, uma sogra. Então, inúmeros fatores, inúmeras possibilidades de algo que pode acontecer e que todos nós estamos sujeitos, né? A acontecer algo do tipo e a gente querer descontar no nosso corpo. Então, algumas pessoas, elas desenvolvem, a partir disso, elas podem desenvolver inúmeras doenças, inúmeros problemas emocionais que vão, no final, trazer alguma questão para o seu corpo, como, por exemplo, uma compulsão alimentar. Muitas pessoas desenvolvem alguns transtornos e acaba descontando no alimento, na comida. Muito desses problemas acaba causando estresse, mágoa, uma insatisfação que vai piorando. Outros desenvolvem ansiedade, que afeta todo o corpo. Algumas pessoas têm queda de cabelo, algumas pessoas têm insônia, algumas pessoas têm fobia. Tudo isso por quê? Porque um problema que tem acontecido com você, X, está conseguindo afetar o seu corpo de alguma forma. Então, algumas pessoas, elas começam a ter uma certa aversão ao corpo por um problema que aconteceu às vezes na infância, às vezes foi um abuso, às vezes foi um relacionamento ruim, às vezes foram palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida, às vezes por pessoas que você ama, que diziam palavras duras e você cresceu com isso. Desde pequena você cresceu ouvindo falar, que esse cabelo seu é tal coisa, que o seu corpo é feio, que você é assim, que isso não sei o quê, que você... Entendeu? Tem muitas pessoas que passam por esse tipo de coisa e elas começam a ter uma aversão ao corpo e elas não resolveram essa questão consigo e não buscou uma terapia, não buscou um profissional, uma ajuda profissional. Antigamente isso era mais difícil, mas hoje a gente tem inúmeros profissionais, a gente tem uma tecnologia que nos ajuda muito. Então é muito ideal que você procure uma ajuda profissional e que você pare de sofrer, não sei se eu poderia usar essa palavra martirizar, mas muitas pessoas elas se enchem de culpa e elas carregam essa culpa pelo corpo e o corpo padece, o corpo adoece. E muitas pessoas começam a dizer, isso acontece porque eu sou feia, ele não me ama porque eu estou acima do peso, a mulher magra às vezes começa a dizer, eu estou muito magra, eu não tenho, às vezes não me sinto num padrão imposto. Então, o que tem acontecido? Muitas mulheres começam a transferir os seus problemas pessoais para si, para o seu corpo, problema citado anteriormente. Então elas começam a se olhar com desamor, com desprezo. E eu não sou contra os procedimentos estéticos,
Mas tem muitas pessoas fazendo os procedimentos estéticos pelos motivos errados, após algumas frustrações, após algumas questões não resolvidas e transferindo isso para o seu corpo. E como eu disse anteriormente, quando a alma não está bem, o corpo também padece, porque muitas das vezes alguns desses procedimentos feitos sem um preparo, sem algo no momento certo, da forma certa, isso pode trazer problemas para você, problemas para o seu corpo. A gente tem visto várias notícias nas redes sociais sobre pessoas que foram fazer algum procedimento e que não deu certo, que aquilo trouxe, em vez de trazer uma alegria, trouxe mais sofrimento. Então, não tem problema algum você querer realçar algo que já existe em você, né? Querer realçar a sua beleza. Porém, isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Você não deve fazer algo, digamos assim, pelos motivos errados. Você deve fazer algo que seja por você, que seja quando você estiver bem com você mesma. Vou dar um exemplo desses questões que a gente citou anteriormente. Às vezes você sai de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e você decide mudar, não, vou mudar totalmente a sua forma de ser, muda o cabelo, muda o corpo, muda isso, muda aquilo. E isso não é o X da questão. Primeiro é você tratar a sua mente, o seu coração, a sua alma, para quando você fazer uma mudança no seu físico, no seu corpo, no seu cabelo, que seja, essa mudança seja o resultado de uma fase boa que você está vivendo, não de um problema que você teve. Então, se você começar a fazer vários procedimentos pelos motivos, por esses motivos, isso pode acabar acarretando em uma frustração, porque às vezes você vai ter passado por vários procedimentos estéticos e o que precisou ser tratado vai continuar ali do mesmo jeito, no mesmo lugar, e isso pode gerar uma certa frustração, tanto com o problema que você estava passando, quanto com o procedimento estético que você fez, porque esse não é o X da questão. Então, quando você for fazer algo, que você se sinta bem consigo mesma. Primeiro, procure estar bem mentalmente, espiritualmente, para quando você fizer algo, que seja por você mesma, que seja para que você se sinta melhor. E outra questão também é você querer seguir os padrões impostos pela sociedade. Nós vivemos em um tempo onde todos os dias é lançado uma nova moda, uma tendência, e muitas das vezes tem algumas mulheres que querem seguir essas tendências e cada dia uma novidade, né? Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo explodiu os procedimentos estéticos, né? Para aumentar, para dar volume, questão dos lábios mesmo. Não, hoje eu quero ter os lábios carnudos. Aí vai lá e faz o procedimento. Não, agora eu não quero mais, vai lá e tira. Cílios, há tão pouco tempo, né, a gente nem ouviu falar nisso. Agora, muitas mulheres com aqueles cílios bem volumosos, as sobrancelhas de rena, fio a fio e várias questões. Então, várias coisas vai surgindo. E você já parou para pensar que há tão pouco tempo a gente vivia sem alguma dessas questões? Mas aí vem as tendências, vem a moda, a mulherada tá usando, não, eu também preciso disso. E aí você vai lá e faz e tal. Então, não estou dizendo que isso é ruim, mas o que eu quero te alertar é como que a gente tem sido influenciada, como que o que a gente tem visto, o que a gente tem consumido, afeta diretamente nossa forma de pensar, nossa forma de agir, e quais são os motivos que têm feito você ter essas escolhas para você. Então, quais são os motivos que têm levado você fazer esse tipo de escolha para a sua vida, para o seu corpo? E você já parou para pensar como isso tem afetado de uma maneira geral a sua mente? Sinceramente, você já parou para pensar se o que você tem feito é realmente algo que você gosta? É realmente uma necessidade sua? É realmente o que o seu corpo precisa? Será que você já parou para fazer essa análise? Parou para pensar e ver se tudo que você tem feito é isso mesmo? Muitas das vezes a gente não deixa de dar ouvido para o nosso coração, para a nossa mente, para a forma que estamos conduzindo.
Certa vez que eu estava assistindo um vídeo e eu vi uma pessoa dizendo que depois que uma certa influencer fez uma cirurgia plástica, isso despertou nela alguns gatilhos, coisa que ela nem imaginava que ela precisava fazer. Não, agora eu preciso fazer. Então, será que você realmente está decidindo aquilo que é necessário para você com o seu poder de decisão, ou você está apenas se deixando ser influenciada pelo meio, pela sociedade, pelas pessoas que te cercam? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde as pessoas são muito influenciadas e cabe a nós, principalmente a você, mulher, filtrar o que é realmente importante para você, o que realmente vai te fazer bem. Para vocês terem uma ideia, é um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas do Brasil, que o Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo. Então a gente vive numa sociedade onde as pessoas, para vocês terem ideia, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela tem uma influência direta sobre nossa vida, sobre nossas escolhas. Então a gente tem que filtrar isso muito bem, porque a gente vive numa sociedade onde muitas pessoas têm procurado cada dia mais um corpo, satisfazer algo em busca de uma idealização. E até onde você tem permitido isso chegar até você? Isso tem te afetado positivamente, negativamente? Como que você tem lidado com isso? A gente vive numa sociedade onde tem muito essa questão da cultura ao corpo. A imagem corporal, a busca pela perfeição, os padrões que são impostos. E muitas das vezes, muitas mulheres têm se frustrado por causa disso, porque elas também têm buscado chegar num corpo perfeito, num padrão de beleza, só chegar lá. Elas não têm procurado ver qual é o processo, qual é o meio, o que deve ser feito, quais são as questões que têm que ser levantadas, como que tem que estar a sua vida sentimental, sentimental que eu falo, os seus sentimentos, a sua vida num todo, como que está a sua mente, está tranquilo, ou é simplesmente não, eu vou fazer isso, esse procedimento, eu preciso e tal, precisa por quê? Já parou para se pensar? O que tem levado você a questionar tanto o seu corpo e a beleza que tem em você? Outro dado que afirma essa cultura ao corpo e como a sociedade e a cultura influenciam. Em comparação com outros países, os brasileiros preferem fazer mais cirurgia corporal. 4 das 5 cirurgias mais realizadas no Brasil são realizadas na região do corpo. Diferente do Japão, que lá é uma outra cultura, as mulheres realizam mais cirurgias no rosto. Então, para você ter uma ideia, por questão da nossa cultura, da influência da nossa sociedade, as pessoas no Brasil fazem mais cirurgias no corpo. Por quê? A nossa sociedade costuma valorizar o corpo violão, a mulher que tem um corpão e tal. Isso vai permeando por muitos anos. E muitas mulheres têm se levado por esse pensamento e quando não atinge um certo objetivo, se frustra. Ou simplesmente ela passa por vários problemas no dia a dia, emocionais, no trabalho, e aí ela, em vez de resolver essas questões, ela volta todos os problemas pro corpo e começa a afetar o seu corpo cada vez mais, a bombardear ele com todas essas questões. Então, nós precisamos sim adotar hábitos onde nossas frustrações e problemas não venham afetar o nosso corpo de forma que não afete nossa aparência. Ter uma relação saudável consigo mesmo, cultivar o amor próprio. Precisamos adotar hábitos onde nossas frustrações e problemas não venham afetar diretamente o nosso corpo. Ter uma relação saudável consigo mesmo, cultivar o amor próprio, o respeito pelo seu corpo, e caso decida fazer algo, que não seja por pressões externas ou por criar uma imagem negativa de você. Não, eu vou fazer isso porque eu não... Isso é por causa de mim, por causa do meu corpo. Não, quando você decidir fazer algo, faça quando você realmente estiver bem. Valorize a beleza que há em você. Desvie sua mente da comparação. Isso é essencial. Se necessário, se afaste de pessoas negativas, com comentários maldosos,
que só diminui a beleza, que só diminui a sua beleza. Já viu aquela pessoa que ela sabe enaltecer a beleza de todo mundo quando tá perto de você? Não, a fulana é maravilhosa, o artista tal é top. E ela nunca te falou, nossa, poxa, como você é linda. Então, eu li uma matéria onde o Dr. Romão, ele disse que alguns comentários, eles podem minar o seu processo de melhoria. Então, por isso essa questão de afastar desse tipo de pessoas que muitas das vezes ela mina o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E antes de você realizar qualquer procedimento, comece a cuidar mais de você, com amor, com carinho, com respeito. Se necessário, o que é de grande valia para quase todos nós, faça uma terapia, procure um bom profissional, desenvolva hábitos saudáveis, melhore sua alimentação, pare de comer qualquer coisa, invista em uma alimentação mais saudável, zegue do seu corpo, pratique exercícios, descubra um exercício que te dá prazer. Tem vários exercícios hoje em dia que você pode fazer, que esses exercícios eles vão liberar o hormônio que é a endorfina, né, no corpo, então vai gerar uma sensação de prazer, de bem-estar, de contentamento. Então procure fazer uma atividade física, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide de você com carinho. Quando você começa a cuidar de você com mais carinho, com mais amor, bloqueando, filtrando o que as pessoas dizem e afirmando sobre você as suas virtudes, suas qualidades, estabelecendo metas, estabelecendo objetivos, você vai ver que muita coisa vai mudar. Muita coisa pode mudar na sua vida quando você começa a afirmar sobre você mesma as suas qualidades. E não fique esperando pela segunda-feira ou o dia ou a hora perfeita para que você ache essa mudança em você. Comece hoje, comece agora. A partir do momento que você tá vendo esse vídeo, fala assim, a partir de hoje eu vou começar a mudar a minha forma de pensar, eu vou me olhar com mais carinho, eu vou me amar, eu vou me respeitar, eu vou afirmar sobre mim valores e virtudes que eu tenho. O que eu quero ressaltar aqui, principalmente para você, mulher, é que existe uma beleza maior dentro de você. Uma beleza que ela vai além da beleza física, da beleza externa. A gente costuma acompanhar alguns casos onde algumas mulheres, elas passam por alguns processos e muitas das vezes é acometida por algumas doenças, por algumas enfermidades. Quantas mulheres passam um processo onde tem que raspar o cabelo, algumas mulheres têm alguma parte do corpo deformada, várias coisas que podem acontecer e essas mulheres, elas às vezes são submetidas, né, a alguma cirurgia para conseguir melhorar a questão da autoestima da mulher. Às vezes dá um câncer de mama e aí faz uma cirurgia, para colocar uma prótese. Então, assim, existem inúmeras coisas que podem acontecer com algumas mulheres e qual é a forma que a tecnologia pode estar ajudando, né, através de cirurgias, para estar recuperando, assim, essa questão física, né, da aparência da mulher. Então, quando uma mulher está passando por algo assim, isso não quer dizer que ela é horrorosa, que ela é feia, que ela não é aceita na sociedade. Não, essa mulher, ela tem dentro dela valores e virtudes, é uma mulher linda e que ela está passando por uma fase. Então, como eu disse, eu não sou contra as cirurgias, eu não sou contra os procedimentos estéticos, mas o que eu quero alertar vocês é que dentro de você existe uma grande mulher, uma mulher linda, uma mulher com qualidades, com virtudes, e que nós precisamos voltar a olhar para o foco do que é essencial, que é a sua beleza, o que tem dentro de você, o que você tem transmitido, aonde você tem chegado, não por questões físicas, mas por questão da personalidade, do seu jeito de ser, do seu jeito único de ser. Então, olhando para esse tema, você já parou para pensar, às vezes quando a gente começa a envaidecer muito, a ter um grande orgulho misturado com vaidade, e às vezes chega diante de uma situação onde o seu corpo pode passar por um processo desse. Então, se você não tiver com a sua mente no lugar, trabalhando todo esse lado espiritual, todo esse lado
sentimental seu, imagina se você chegar a um ponto onde você precisar passar por uma cirurgia devido a esse fator, ou seu cabelo você precisar cortar devido a ser cometido por uma doença, onde tem uma queda de cabelo. Então, assim, a sua beleza, ela vai muito além do externo. A sua beleza, ela tá dentro de você. E se você tiver que passar por uma fase, por algum processo, você vai conseguir passar por esse processo, porque você é linda, você continua linda e você sabe o valor que você tem, você sabe o valor que você tem diante de Deus, diante das pessoas que te amam. Então, esse vídeo é pra te dizer isso, pra dizer o quanto que você pode ser linda por fora, mas que principalmente que você venha regar o seu íntimo com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, que você saiba filtrar e selecionar aquilo que realmente é essencial para você, aquilo que realmente vai te fazer bem. Não faça pelos outros só porque alguém tá te exigindo, te impondo. Faça por você mesma, faça com amor, faça com carinho e com respeito, faça na hora certa. Então se programe, se organize sempre que for fazer algo. Não faça por impulso, né? Faça porque é algo que você tem trabalhado isso na sua mente, é algo que você já tem se planejado, tanto no seu sentimental como no seu financeiro. Eu vi recentemente uma pessoa que postou que ela fez uma cirurgia plástica e ela se organizou financeiramente, não foi algo da noite pro dia, foi algo que ela se preparou. Então tenha preparo para o que você vai fazer, não seja pressionado pelas pessoas. Eu me lembro quando eu resolvi pintar o meu cabelo, fazer um iluminado, era algo que eu vinha me organizando há bastante tempo para que eu tomasse uma decisão na medida certa, na hora certa. Me organizei financeiramente. Quando eu fiz, foi algo que realmente eu estava com toda certeza que eu queria fazer aquilo. Quando eu terminei de fazer, eu senti paz comigo mesmo. Sabe quando você faz algo e não precisa ninguém te dizer nada, ninguém te elogiar, que você sabe que tá do jeito que você queria, que tá tudo bem? É isso. Não faça pelos outros, não faça algo esperando o elogio das pessoas. Faça algo para que você se sinta bem com você mesma, sabe? Quando você se olhar no espelho e falar, não, tá tudo bem, tá do jeito que eu queria, a opinião das pessoas é boa, mas eu preciso saber filtrar o que elas vão dizer, porque mais importante do que a opinião das pessoas é aquilo que você tem, a opinião que você tem sobre você mesma. Um ponto que eu gostaria de ressaltar nesse vídeo é algo que pra mim é essencial. É algo que me ajuda a manter equilíbrio emocional e funcional. E é sobre ter uma vida espiritual, é sobre ter uma vida íntima com Deus, onde todos os dias, todas as manhãs, eu posso ter um diálogo aberto com Ele, eu posso me abrir, eu posso falar com Deus, eu posso dizer para Ele sobre as minhas necessidades, para que Ele me ajude a resolver todas essas questões, né, que vão surgindo. No momento íntimo com Deus, você começa a enxergar o seu valor. A gente tem vivido numa época onde muitas mulheres, elas têm tentado provar quem elas para algo ou para alguém, tentando provar a todo custo, tentando provar para alguém a quem a feriu que ela tem valor. E quando nós nos conhecemos e nos encontramos em Deus, quando você reconhece o seu valor diante de Deus, você não precisa provar nada para as pessoas, você não precisa deixar nada para que ninguém fique dizendo quem você é. Muito pelo contrário, você tem essa sua identidade encontrada em Cristo. A gente tem vivido um momento onde as pessoas estão muito carentes de personalidade e elas querem algo ou alguém para se identificar, para definir quem elas são, porque elas mesmas não se conhecem, elas mesmas não sabem quem elas são, elas mesmas não buscam conhecer a si mesmas e saber o valor que elas têm. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você permite se conhecer e reconhecer a grandeza dele e a bondade, a graça de Deus sobre a sua vida. Toda vez que você diminui a si mesmo, diminui o valor que você tem, diminui a beleza que você tem, você está diminuindo aquilo que Deus criou em você. Então, assim, quando você tem um relacionamento com Ele, você consegue ver abertamente o quanto é maravilhoso aquilo que Ele já fez por você.
E toda essa questão espiritual, tudo que Deus faz, ele é perfeito. E Deus, quando ele criou você, eu tenho certeza que ele fez você de uma forma maravilhosa. Então, que você comece a se olhar de uma forma especial, sabendo que o seu corpo, o seu cabelo, tudo isso é lindo. E é importante, sim, realçar a beleza, desenvolver coisas novas, porém, tudo tem uma medida. Tem que ser algo que realce, não que transforme você em algo que você não é, algo que não faz parte de você. Por motivos, quais são os motivos? Eu fiz tal coisa porque realmente isso me faz bem. Não, eu tô fazendo tal coisa por causa que alguém me feriu, por causa de um relacionamento que não deu certo, por causa disso, isso, aquilo, por causa que agora, se eu não for assim, a sociedade, eu não vou ser aceita no trabalho, eu não vou ser aceita dessa forma, não vou conseguir chegar naquele lugar do jeito que eu sou. Então, que você comece a olhar para isso de uma forma diferente. Então, assim, essa questão de ter um relacionamento com Deus, isso é muito importante. Porque quando você dá lugar para o Espírito Santo, ele começa a afirmar dentro de você o quanto você é importante, o quanto você é especial. Porque a gente vive num tempo, como eu disse anteriormente, onde as pessoas elas têm uma facilidade de acessar a vida uma das outras, como se o nosso corpo fosse uma vitrine, né? A pessoa chega, nossa, como que você é feia, nossa, que roupa é essa? Como você engordou, né? Nossa, ou então, você tá magra demais. E elas vão falando como se a gente fosse uma vitrine. E as pessoas fazem isso com as pessoas e vão deixando as suas opiniões. Mas eu quero te dizer que você não é uma vitrine. Você precisa saber que o seu corpo foi criado como o templo do Espírito Santo. E quando você reconhece isso, você deixa de dar lugar para esses comentários maldosos e começa a dar lugar para o Espírito. E o Espírito Santo, ele vem para dizer o quanto você é importante, o quanto você é amado, o quanto você é especial, o quanto Deus te ama e o quanto as suas características fazem parte de você, quanto as suas características realçam você. A partir do momento que você tem um diálogo com Deus e que você permite ser direcionado por Ele, que você permite que o Espírito Santo entre dentro do seu coração e que todos os dias, quando você acorda, você tem essa liberdade para conversar com Deus, para se expressar, para dizer o que você está sentindo, a forma como você tem encarado as coisas. Então eu acredito muito que é fundamental que todas nós, mulheres, buscamos esse relacionamento direto com Deus. Deus ele nos criou de uma forma muito linda e nós precisamos nos achegar perto dele para que a gente possa reconhecer a bondade, a grandeza do amor dele por nós. Tem muitas mulheres tentando provar para algo ou para alguém como elas são, quem elas são. Às vezes você tenta provar para alguém que te feriu algo e eu quero te dizer que você não precisa provar para as pessoas, você precisa buscar um conhecimento em Deus, porque quando você se encontra em Deus, você consegue reconhecer quem você consegue ver o seu valor diante de Deus, você consegue reconhecer o valor que Ele tem para você, o valor que Ele já deu para você, mulher, e você não vai precisar provar nada para ninguém. Quando você deixa com que os frutos do Espírito Santo brilhem dentro de você, ilumine seu caminho, guie a sua vida, automaticamente as pessoas vão ver beleza em você, porque as suas ações vão ser ações guiadas pelo Espírito Santo. Não vão ser ações simplesmente humanas, mas vão ser ações onde as pessoas vão poder ver na sua fala, no seu agir, no seu sentimento, na forma de você dizer, de você se expressar, na forma de você caminhar, na forma de você vestir, na forma de você cantar, em todo o seu jeito de ser, as pessoas vão ver que tem algo diferente em você e tudo que há dentro de você vai reluzir como um ouro e isso vai brilhar por fora também. Então, a gente precisa procurar
deixar com que o Espírito Santo habite em nós, para que você possa encontrar toda essa beleza que o seu coração deseja. Porque não há beleza maior, não há beleza melhor do que você sentir a presença do Espírito Santo e saber que Ele está guiando os seus passos e que você está iluminando as pessoas à sua volta com os frutos dele. Então, como eu tenho dito para vocês, a gente precisa parar de dar ouvido para tudo que as pessoas têm dito negativamente sobre você, sobre o seu corpo, sobre o seu jeito de ser, e comece a dar voz ao Espírito Santo, porque Ele realmente te conhece e Ele realmente sabe o que precisa melhorar e o que já tá bom, que só precisa de ser cuidado, ser regado com carinho para que isso também venha a florescer. As pessoas hoje em dia, elas querem ter uma aparência, que o exterior, né, demonstre algo. Mas mais que ser linda exteriormente, fisicamente, nós precisamos ser lindas por dentro, para que o nosso interior precisa estar bem cuidado, para que o que tem dentro de você venha exalar por fora. Então tem tanta mulher linda que está se achando feia, porque o que tem dentro dela são angústias, são mágoas, são tristezas, muitas desavenças, e aí tudo aquilo que, todas essas mágoas, todas essas angústias, tudo aquilo que não foi resolvido de certos problemas, tem saído de dentro de você. Isso tem refletido no seu exterior. Então, a nossa sociedade, como eu disse, ela tem muito essa questão da comparação, o nosso corpo, como se fosse uma vitrine, e esses dias eu vi uma matéria e eu fiquei pensando o que leva uma mulher linda, porque pra mim eu considero ela uma mulher muito bonita, como muitas outras, como a Bruna Marquezine, que é uma mulher bonita, bem-sucedida, né? E tá no auge da vida, né? E ela fazer um comentário onde ela dizer que as mulheres têm direito de sair feias de casa. Por que ela fez esse tipo de comentário? Reforçando o que eu disse aqui anteriormente, porque a nossa sociedade tem visto as mulheres como uma vitrine. Você não pode sair na rua que tem alguém ali para te elogiar ou para te criticar. E na maioria das vezes são pessoas maldosas que dentro delas o que está exalando é a crítica, é o desamor, às vezes a inveja, algo ruim. E são pessoas que soltam comentários maldosos. Então, assim, o que leva uma mulher tão bonita, tão nova, bem-sucedida, a fazer um comentário como esse? Porque, infelizmente, tanto ela como nós, às vezes somos sujeitos a certos comentários que magoam. A comentários onde as pessoas vêm olhar pra você como se você fosse simplesmente um objeto e não uma pessoa. Então, dentro desse assunto em relação à nossa sociedade, eu queria reforçar para você, mulher, para que você não seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa que fere as outras com as suas palavras, com o olhar onde você leve a desvalorização de outra pessoa. Muito pelo contrário, se você vai dizer algo sobre alguém ou para alguém, que seja algo que edifique, que da sua boca saiam palavras de virtude, que da sua boca saiam palavras de encorajamento e que outras pessoas, elas não tenham medo de ser quem elas são diante de você. É muito bom quando a gente tem liberdade de ser quem nós queremos ser, quem nós somos, né? Você pode ver por que ela fez esse tipo de comentário. Porque ela já deve ter ouvido muitas questões desse tipo, onde as pessoas acham que por ela ser uma famosa, uma pessoa pública, as pessoas têm direito de chegar nela e fazer qualquer tipo de comentário. Não, por trás de uma pessoa famosa, de uma pessoa pública, também tem um ser humano com sentimentos e que tá tudo bem ela sair da forma com que ela quer sair, porque ela é uma mulher e ela tem esse direito, né? Assim como eu e como você, a beleza dela não é só a beleza física, ela tem uma beleza interior, ela tem os sentimentos dela, ela tem a fala dela, ela tem o jeito dela de ser. Então nós precisamos aprender a respeitar o próximo. E você, mulher, comece a valorizar as mulheres que estão à sua volta. Não seja esse tipo de pessoa que magoa, que rebaixa as outras pessoas, mas pelo contrário, que sejamos mulheres que elevem a autoestima uma da outra.
mulheres que influenciam a beleza natural e não só a beleza física, mas a beleza intelectual, a forma gentil de ser, uma mulher que leva o sorriso por onde ela vai, mulheres que têm a garra, que têm a força, que trabalham, que estudam, que estão lutando pelos seus objetivos. Uma mulher, ela não se resume apenas em um corpo físico. A mulher, ela vai muito além disso. Então, que a gente possa saber valorizar isso, valorizar essa beleza intelectual, essa beleza emocional. Uma mulher que, além de um corpo bonito, ela tenha também uma mente equilibrada, uma mente onde ela procura ter paz consigo mesma, paz com as pessoas que a cercam, com seus amigos, com sua família. Porque a gente tem visto muitas mulheres lindas, né? Como eu disse, fisicamente, que você olha e fala assim, nossa, que mulher, né? Porém, às vezes essa mulher senta em uma mesa com as amigas e chora, lamenta, porque a vida tá um caos. Porque por fora tá tudo lindo, mas por dentro tá tudo bagunçado. E aí ela começa a se cobrar e as pessoas começam a ver a que ponto está, né? Então, assim, precisamos aprender a ressaltar que existe uma beleza dentro de você. E que ela também vai conseguir. E que quando tudo estiver bem por dentro, por fora vai ficar ainda melhor. Vai ser o resultado de uma saúde não só física, mas de uma saúde emocional e espiritual. E se você chegou até aqui nesse vídeo e está assistindo essas palavras que eu disse, eu espero que isso tenha falado ao seu coração de alguma forma importante, assim como falou comigo, e que você, assistindo esse vídeo, não perca a chance de dizer a outras mulheres o quanto elas são especiais, o quanto elas são importantes, não só fisicamente, mas que a beleza delas vão além disso, que elas também precisam conhecer quem elas são. Diga para sua mãe, é uma pessoa que eu acredito que está ao seu lado, uma pessoa que te apoia, uma pessoa que está com você e que merece ouvir de você palavras de ânimo, um elogio sincero, um carinho, um respeito. Às vezes a gente não sabe o que os nossos pais, nossas mães, nossas avós passaram. Elas provavelmente viveram numa época diferente da nossa. Então, muitas das vezes elas podem ter carregado sentimentos de uma época diferente e às vezes alguns sentimentos de mágoa, onde elas não têm conseguido sair de um estágio onde elas podem estar deprimidas, onde elas podem não estar se sentindo bem consigo mesmo, com o corpo, com a imagem que elas transmitem. Mas hoje você pode chegar à sua mãe e dizer, mãe, você é maravilhosa, você é linda. E com um elogio sincero, com afeto, com carinho, quando ela estiver bem consigo mesma, interiormente, ela vai conseguir produzir resultados para o seu exterior. Então, quando uma mulher começa a tratar da alma dela, ela consegue tratar do físico de uma forma melhor. E diga para sua avó, para sua prima, para sua irmã, para suas amigas, digam para elas o quanto elas são lindas, o quanto elas são amáveis, o quanto elas são admiráveis. Seja uma mulher sincera, com elogios verdadeiros. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. E principalmente, olhe no espelho e diga para você mesma o quanto você é importante, o quanto você precisa se amar, se acolher e não ficar dando lugar a o que os outros dizem sobre você, mas aquilo que o Espírito Santo tem para dizer sobre você. Que a mudança comece de dentro para fora, que as pessoas vejam um brilho diferente. Quando você vai para a Bíblia, você vê que os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é a principal fonte do amor. Se você quer amar alguém, primeiro você ame a Deus, porque Ele vai te ensinar o que é amar. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, para você amar o próximo, você tem que se amar. Você tem que se cuidar, você tem que se valorizar, você tem que se respeitar. A partir do momento que você se amar, você vai conseguir amar o seu próximo de uma maneira melhor. Você vai conseguir amar os seus filhos, o seu esposo, os seus amigos, seus familiares, as pessoas que te cercam. Mas se dentro de você não tem amor,
você não se respeita, você não se valoriza, como que você vai amar alguém? E mais do que isso, não é papel do outro reconhecer o seu valor. Esse é o seu papel. Essa é a sua função, reconhecer o valor que você tem diante de Deus. Ele te ama, Ele te valoriza, Ele te criou com muito amor, com muito mesmo. Então que você se achegue a Deus, que você procure conhecer aquilo que Ele tem para você. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a buscar em Deus palavras de vida eterna, palavras de amor, palavras de ânimo, de encorajamento, você vai conseguir exalar uma beleza que vai além do que você pode ver. Que você seja uma mulher que lance essa semente, para que essa semente venha florescer na vida de outras mulheres. Um dia, uma mulher lançou uma semente no meu coração. Eu gosto muito de falar, de conversar. E eu fui ao centro para comprar uma roupa com a minha mãe e conversando com a vendedora, ela disse assim, olha, você tem uma forma especial de conversar, de falar, eu ia achar muito interessante se você gravasse vídeos e eu pudesse assistir lá da minha casa. E nesse dia ela lançou uma semente no meu coração, ela me incentivou a dizer o que eu tenho sentido, o que eu tenho vivido, as minhas experiências como mulher. E a minha experiência que eu trouxe para você, mulher, nesse vídeo é: se ame e ame a Deus, porque Ele vai mostrar para você que há um caminho muito lindo a ser trilhado. Você não precisa seguir padrões que são impostos pela sociedade ou que as pessoas têm dito sobre você que tem tanto te magoado. Busque em Deus, porque Ele vai te mostrar o quanto você é linda, o quanto você é maravilhosa e o quanto as suas características, elas definem uma personalidade incrível que você tem. Use isso ao seu favor. Não deixe que ninguém te diminua, mas deixe que Deus mostre para você as suas fraquezas e a grandeza que Ele pode exalar dentro do seu coração. Eu encerro esse vídeo com muito carinho no meu coração e que a gente possa se ver logo mais em outro vídeo. Um abraço, fica com Deus.